Estamos na faculdade NETCOM, na disciplina de Eletricidade e Eletromagnetismo. Eu sou Paulo Fernandes e vamos fazer uma introdução à disciplina e um resumo, uma pequena revisão sobre álgebra vetorial. Bem, a disciplina de Eletricidade e Eletromagnetismo, na ementa nós vamos ver pontos da eletrostática, campo elétrico, lei de Gauss, potencial elétrico, capacitores dielétricos, corrente, resistência elétrica, força eletromotriz, a FEM, circuitos, o campo magnético, lei de Faraday, indutância, propriedades magnéticas da matéria e corrente alternada. No livro-texto, nós vamos usar o de Sade com elementos de eletromagnetismo, com consulta em outros materiais. Bem, eletromagnetismo pode ser considerado um estudo da interação entre a carga elétrica em repouso e em movimento. Então, você vai ter a carga elétrica em repouso, eletrostática, em movimento, eletrodinâmica. Envolve análise de interpretação física e aplicação de campos elétricos e de campos magnéticos. No caso, o eletromagnetismo é um ramo da física ou da engenharia elétrica, no qual os fenômenos eletromagnéticos eles são estudados. Aqui tem um exemplo, onde é colocado um fio, uma bobina. Aqui nós temos duas escovas, temos o fio, duas escovas, e aqui nós temos um ímã com polarização norte, polarização sul, e vamos movimentar essa pequena bobina. Ao movimentar essa bobina, o que acontece? É visto uma tensão nos terminais das escovas que é passado para a lâmpada e a lâmpada acende. Esse fenômeno ele vai variar, no momento que eu vou variar mais ainda a movimentação dessa bobina. Quanto mais rápido eu rodar essa bobina, maior RPM, maior vai ser a tensão que eu vou ver nos terminais da minha lâmpada. Esse fenômeno é estudado pelo eletromagnetismo. Então vamos lá. Temos aqui um exemplo, por exemplo. Temos aqui o experimento 1, onde é feito no Proteus para ver a rotação de um motor. Sem tensão alguma, aqui eu tenho um LED, aqui eu tenho um motor. Caso não tenha tensão nenhuma, nem gira o LED, nem acende o motor, nem acende o LED, nem gira o motor. Mas tendo uma tensão, o que é essa tensão? Uma diferença de potencial, que é uma quantidade de energia distribuída em uma quantidade de cargas nesse circuito, eu terei também uma corrente. O que é a corrente? É uma quantidade de cargas se movimentando, é um fluxo. Enquanto a tensão é uma quantidade, a corrente nós veremos que ele é um fluxo. Tensão é dada em volts, corrente é dada em ampere. E aqui eu posso ver que o LED acende, que o motor começa a girar e eu tenho uma determinada corrente medida em ampere e tenho uma determinada tensão medida em volts. Ok? Então, para que nós possamos entender isso, a tensão como a corrente, uma potência e outras grandezas que nós vamos ver, elas são grandezas vetoriais. Então precisamos entender o que são escalares e vetoriais. Escalar é uma grandeza, só tem uma magnitude, é um número. Um número é um escalar. E um vetor? O vetor é algo que tem magnitude e orientação, ou seja, ele tem um módulo, que é um número, tem direção e sentido. Ele aponta para algum lugar da esquerda para a direita e de trás para frente. Então é uma coisa que tem módulo, direção e sentido. Uma grandeza que tem magnitude e orientação. E um campo é uma função. O campo é uma função. E o que essa função faz? Ela especifica uma grandeza particular em qualquer ponto de sua região. Em qualquer ponto de sua região, uma grandeza particular é identificada por aquele campo. Okay? Então nós temos a primeira ideia do vetor unitário. Como o vetor ele tem magnitude e orientação, a magnitude de A, que é um vetor, é um escalar escrito A ou norma de A. Um vetor unitário A ao longo de A é definido como um vetor cuja magnitude é 1. Por que unitário? Porque a magnitude dele é 1. E a orientação é no decurso de A. Isto é, o meu vetor unitário A nada mais é do que o meu vetor A dividido pela norma de A. Ou seja, eu tenho a magnitude dividido pela magnitude que vai ser igual a 1. Assim a norma do vetor A dá 1. Ok? Então, meu vetor A nada mais é do que a minha magnitude A vezes o vetor A. Porque o vetor, esse vetor A minúsculo A, que é o vetor unitário, ele tem as suas orientações, certo? Ele vai para a orientação x, y e z.
Então eu tenho a magnitude na direção x, a magnitude na direção y, a magnitude na direção z. A magnitude na orientação x, a magnitude na orientação y, a magnitude na orientação z. Então isso é que vai dar o vetor, composto de três partes, cada uma na sua devida magnitude. Aqui nós podemos ver. Então, como essas componentes do vetor A, magnitude AX, AY e AZ, certo? Fazem parte de A, estão apontando na direção X, Y e Z. Se eu usar o vetor unitário, eu vou ter AX, AY e AZ como vetor unitário vezes a magnitude. Assim eu tenho a orientação multiplicando a magnitude multiplicando essa orientação, dizendo para onde ela está apontando. A minha magnitude nada mais é, veja, magnitude total, que é esse aqui, se eu pegar essas coordenadas retangulares ou cartesianas, certo? Eu verei que aqui eu tenho o meu vetor unitário apontando para x, y e z, cuja norma dele vai dar 1. Então, meu vetor unitário vai ser a magnitude de A na direção x, a magnitude de A na direção y, a magnitude de A na direção z, dividido pela norma de A. Vai ser ax ao quadrado mais a y ao quadrado, a raiz de ax ao quadrado mais a y ao quadrado mais a z ao quadrado. Quem é meu A? Meu A vai ser isso aqui. Esse aqui é o meu vetor. E esse meu vetor é composto por uma magnitude na direção x, uma magnitude na direção y, uma magnitude na direção z. Ok? Então eu posso fazer operações com esses vetores, operações vetoriais, soma, subtração. Então no caso da soma, vou somar ou subtrair um vetor, eu vou somar as componentes na sua direção. Se eu tiver A e B, eu sei que A é composto por uma componente na direção x, outra em y e z. Então eu vou somar AX, se for somar A com B, vai ser AX com BX, AY com BY e a Z com BZ. Chamo AX e BX na direção x, AY com BY na direção y, a Z com BZ na direção z. Se for a subtração, eu vou ter A menos B vai ser A mais o negativo de B. Então vai ser A menos B na direção x, A menos B na direção y, A menos B na direção z. E ele assume uma propriedade comutativa, ou seja, A mais B igual a B mais A. Também na multiplicação, se eu tiver um K que multiplicar A, eu vou ter um AK. Uma associativa, A mais BC é AB mais C, ou KLA vai ser um KL vezes A. A distributiva também, se eu tiver um K que multiplicar mais B, vai ser um K de A mais um K de B, onde K e L são escalares, estão multiplicando. É possível também resolver isso pela regra do paralelogramo, ou seja, meu vetor C nada mais é do que A mais B. Ok? Onde eu faço o espelhamento deles e posso calcular pela regra do paralelogramo, onde o início de um é o fim do outro. Também posso ver pela subtração, basta espelhar o B e eu vou ter pela mesma regra. Vetor posição e vetor distância. No vetor posição eu digo em que posição no espaço está o meu determinado vetor. Se eu tiver um vetor RP, um vetor P, a posição dele aqui é 3, 4 e 5. X, Y e Z. Então, primeiro valor é no X, segundo é no Y, terceiro é a posição Z. Então, tenho 3 em X, 4 em Y, tá vendo? E 5 em Z. Esse é o vetor posição. No vetor distância, eu preciso de 2 pontos. Se eu tiver o ponto P e o ponto Q, se eu estou vendo aqui em relação à origem, meu RPQ, que é a minha distância, vai ser os valores de Q menos os valores de P, o meu ponto final menos o inicial. Aí eu faço apenas a subtração dos meus vetores. Certo? Eu vou ter P e Q, P menos Q na direção X, P menos Q na direção Y e P menos Q na direção Z. Nesse caso, o meu RP vai ser 3AX, 4AY, 5AZ. Ok? Temos também a multiplicação de vetor, onde eu posso ter o produto escalar, onde eu vou pegar parte por parte e vou multiplicar 1 por 1, certo? Se eu tiver A e B, vai ser AX vezes BX na direção X, AY vezes BY na direção Y, AZ mais Z, AZ vezes BZ na direção Z, ou produto vetorial cruzado, que eu vou resolver por uma matriz, eu vou tirar o determinante desses dois, ok? No produto por ponto, ele pode ser calculado da seguinte forma. A escalar B é a magnitude de A, a magnitude de B, vezes o cosseno entre eles. Ok? Ou AX, BX, como eu tinha falado.
A propriedade comutativa, A escalar B igual a B escalar A. Na distributiva, A escalar BC, B mais C vai ser AC, AB mais AC. E o produto de A por A dá o módulo de A ao quadrado, que dá a magnitude de A ao quadrado, certo? Opa. No caso de nós termos o produto cruzado, eu vou fazer a matriz. E dessa matriz, na direção x, y e z, ok? A x, bx, tiro o calculo sobre ele para poder encontrar o determinante dele. Calculo o determinante dele e vou encontrar as variáveis na direção x, na direção y e na direção z. Basta calcular o determinante deles, uma coisa muito simples de ser feita. Nesse caso do produto, é necessário ver que eu vou usar a regra da mão direita. No caso da regra da mão direita, se eu me deslocar de A para B, basta eu colocar minha mão apontando de A para B e eu vou ver que o meu vetor no produto cruzado, ele sobe. É como se eu estivesse apertando um parafuso. Cada vez que eu aperto de A para B, faço o meu ângulo de A para B, o meu vetor ele sobe na direção de A para B. Então, se aqui fosse X e Y, se eu estou indo de X para Y, eu vou subir para Z. Ok? Basta fazer isso, coloco para a palma da mão e eu vejo para onde vai meu polegar. Ali é o ângulo que está subindo, que está rotacionando para cima o meu vetor. Então veja que no caso do rotacional ele não é cumulativo, a rotacional B é diferente, o rotacional do produto vetorial, né? A, o produto vetorial B é diferente de B, produto vetorial A. Então nós vemos aqui que nós temos uma rotação, tá vendo? Que pode ser no sentido positivo, no sentido horário, e negativo no sentido anti-horário. Então se eu vou de A para X trazer, eu vou chegar em Y. Se eu vou de AY para Z, é X. Se eu for de AZ para X, é Y. Se eu for de AX para Y, eu vou ter Z. Se vir ao contrário, vai dar negativo. Ele é anticomutativo, ou seja, A produto vetorial B vai ser o menos B produto vetorial A. Ele não é associativo, mas ele é distributivo, tá bom? Uma coisa interessante, se eu fizer o produto de A por A, vai dar zero. E aquilo que foi dito, se eu estou indo de X para Y, eu vou para Z. Se eu for de Y para Z, eu vou dar em X, e se eu for de Z para X, eu vou chegar em Y. Ok? No caso do produto escalar triplo, é necessário reorganizar para que se tenha a resposta, construindo da mesma forma o mesmo, tirando o determinante dessa mesma matriz, construindo como uma forma de matriz. AX, AY é Z, BX, BY e BZ, e CX, CY e CZ. Ok? Aqui nós temos esse produto vetorial triplo. No caso da componente de um vetor, certo? Veja, a componente escalar AB ao longo de B é dado por AB, certo? Que é a cosseno de AB, ou a norma, quem é a magnitude de AB? A norma de A, certo? Vezes o vetor unitário, a norma do vetor unitário de AB, vezes o cosseno de AB, ou seja, a magnitude de AB é A escalar o A vetor, o vetor A, escalar o vetor unitário AB. E aqui nós temos a componente. Veja, eu tenho AB, eu tenho A. Quem é, aqui eu tenho um ângulo θ entre AB, né? Quem é meu AB? É minha magnitude, certo? De A no vetor B. Aqui eu tenho o meu vetor AB. Então esta foi nossa aula, eu agradeço a todos e tenham ótimos estudos.